Bom dia, meus queridos irmãos, graça e paz. Hoje nós estamos aqui para estudar mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje é a lição 6 da revista do nosso segundo trimestre, em que vamos falar sobre culpado ou inocente. Nosso texto base se encontra em Romanos, capítulo 3, do verso 21. Eu vou ler até o verso 21 até o verso 24. Tá bom? Vamos me acompanhar na leitura, por favor. O texto nos diz assim, Romanos capítulo 3, do verso 21 ao 24. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé, em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Nós também vamos acompanhar depois Romanos capítulo 5, do verso 1 ao 9, que diz assim, a justificação pela fé e paz com Deus. Vai dizer assim também, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência é a experiência, e a experiência é a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Culpado ou inocente? A doutrina da justificação pela fé marcou a vida de Lutero e acabou por produzir a Reforma Protestante. Mas não foi criada por ele, é bíblica, e não se baseia apenas em Romanos 1, 16 e 17, que foi o texto que trouxe à luz ao angustiado coração do monge que buscava a salvação. Vamos ler aqui, Romanos capítulo 1, verso 16 e o 17. Diz assim, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Um texto muito conhecido, né? Lutero vai usar esse texto para dar início à Reforma Protestante, né? Ele também vai depois publicar as suas 95 teses, né? E vai ser um grande start da era protestante, tá bom? Então, é possível vê-lo também em Romanos 3, 21 a 24, conforme nós lemos, Romanos capítulo 5, do verso 1 ao 9, Romanos 8, do 28 ao 30, também nós vamos observar isso, 1 Coríntios 6, 11, Gálatas 2, 16, Gálatas 3, 24. Paulo já expressava na sinagoga da Antioquia da Psídia sobre esse texto também, em Atos 13, verso 39. Essa é a diferença fundamental entre o protestantismo e os evangélicos. De um lado e o outro, nós vamos também observar que é o catolicismo. Como a pessoa pode ser perdoada e aceita ser justificada por Deus. Nós cremos e pregamos que o homem é justificado pela fé, enquanto no catolicismo o homem é justificado pelas obras administradas pela igreja. Obras aqui não são ações e atos pessoais, mas o agir da igreja católica. Cremos que a justificação, que podemos chamar também de absolvição, vem pela fé, sem a necessidade de uma instituição e de um clero, diretamente da igreja de Roma, que afirma seu papel como ministradora da salvação. O objetivo dessa lição não é causar discussões religiosas, mas é ser trazer uma claridade ao coração dos irmãos
sobre a veracidade da palavra de Deus. Lembrando que nós estamos amarrando as nossas falas, como o autor da lição também está bem amarrado na Bíblia, na palavra de Deus, tá bom? Então, eu quero deixar aqui bem claro que não é um levantamento de questionamento sobre religião X ou Y, mas sobre o que a Bíblia nos ensina, e nós seguimos a Bíblia. Nós, da denominação batista, especificamente Igreja Batista Ebenezer, seguimos fielmente o que a Bíblia nos ensina, tá ok? Então, para que possa trazer claridade ao coração do irmão. Então, primeiro ponto. Mas o que é justificação? Precisamos entender o que é justificação. Então, se nós definimos o termo justificação para evitar confusão, começamos por uma definição semântica, isto é, das palavras, obviamente, justificação é o ato de justificar, que significa tornar reto no hebraico. No grego, quer dizer um sentido mais jurídico, é absolver. Olha só que legal, né? No hebraico quer dizer tornar reto, e no grego quer dizer absolver, traz um sentido mais jurídico. Então nós vamos entender que ele vai declarar inocente, né? Então o oposto exato de condenar. Então, em termos de palavras, justificação é o ato de alguém ter se tornado reto diante de Deus e ser absolvido. Nós somos justificados por Jesus a partir daquele momento que ele derramou o seu sangue na cruz para nos purificar, para nos salvar, desde que nós tenhamos encontro com ele e nós o aceitamos como Senhor e Salvador. Aí nós somos justificados pela nossa fé em Cristo Jesus. Isso também é um ato de fé, né? Então a doutrina da justificação trata da questão como um pecador culpado diante de Deus e condenado por seus pecados pode ser declarado inocente? Uma pergunta. Se nós somos pecadores, Romanos 3:23 vai dizer isso, e estamos condenados, Romanos 6:23, e também sabemos disso, como pode obter a absolvição? Primeiro ponto, né? Aí nós vamos para o segundo ponto, que a teologia explica. A teologia não é para complicar, mas para esclarecer. Então esclarecemos o significado do conceito pela teologia. É o ato de Deus que redime os pecados de homens culpados e que os reputa retos gratuitamente por sua graça, mediante a fé em Cristo. A base não das suas próprias obras, mas do representante obediente à lei, que derramou o seu sangue a favor dos mesmos homens. Então, o Senhor Jesus Cristo. Poderemos voltar a essa definição e relê-la outras vezes, mas vamos ver agora sobre essas passagens bíblicas que foi construída. É oportuna a leitura de Romanos 3, 23 a 26, eu vou estar lendo com os irmãos aqui. Nós já lemos, vou reforçar. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para sua propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Deus ele envia Jesus Cristo para que, no seu plano perfeito, pudéssemos ser redimidos através da sua morte, através do seu sangue, lavados. Lembrando, reforçando que para que isso ocorra nós precisamos aceitá-lo como Senhor e Salvador. Aí vai haver a justificação, como acabamos de aprender no primeiro tópico, que no sentido hebraico quer dizer tornar reto, no sentido do grego quer dizer absolver, colocar ele num novo direcionamento, né? Então Jesus ele veio nos justificar, ele vai ser o advogado, vai advogar, então ele vai nos justificar trazendo salvação. E isso vem como recompensa, não é verdade? Porque todos estávamos destituídos da glória de Deus, como acabamos de ler no texto. Então, se nós observarmos, Deus ele é justo. Ele atribui a justiça gratuita pela sua graça. Os judeus ortodoxos, eles trabalhavam muito em cima do contexto da lei
E aquilo muitas das vezes estava trazendo condenação ao homem. Não era esse o objetivo da lei, através desse contexto. E Jesus ele vem, ele vai cumprir toda a lei. Jesus não foi fora da lei, ele cumpre toda a lei, e ele vai deixar isso bem claro: não vim abrogar a lei, mas vim trazer o espírito da lei. Então nós não somos hoje mais regidos pela lei, nós somos regidos pela graça de Cristo Jesus. E isso, querido, no tempo que estamos vivendo, está brevemente para acabar. Porque quando Jesus vier buscar a sua igreja, cessa o tempo da graça. E aí, quem ficar para ver, eu quero que ninguém fique, que todos nós sejamos arrebatados para o céu com Jesus, mas aí será um novo tempo e totalmente diferente do tempo que estamos vivendo agora. Então nós podemos comparar: o salário do trabalhador não é um favor, mas é um dever. O trabalhador merece, ele trabalha, mas Deus nos justifica não pelo nosso mérito, mas se temos fé em Jesus. Se nós citarmos Romanos 5:1, que nós lemos também agora há pouco: justificados, pois, pela fé temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Deixamos de ser réus e passamos ao estado de absolvidos. Olha só que legal. Temos paz com Deus por causa de Jesus Cristo. Então, em Romanos 5:18, se nós observarmos aqui também, ele vai dizer assim pra gente, ó: pois assim como por uma ofensa serão juízos sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Olha que interessante, né? Então, fica bem claro que foi a obra de Cristo que se tornou o ato que nos justifica, isto é, nos declara isentos de culpa. Em Jesus nós temos o perdão de nossos pecados. A justificação é um ato da graça de Deus. Tito 3:7. Então a justificação pode ser resumida numa frase: Deus perdoa os pecados de quem crê em Jesus Cristo. É isso que eu estou falando desde o início da lição, né? O autor ainda vai reforçar que então Deus perdoa os pecados de quem crê em Jesus Cristo. Olha que interessante, faz todo sentido, não é verdade? Então a ideia é de um culpado condenado diante de um tribunal, mas que é declarado inocente. Principalmente em Romanos 4:5-8, nós vemos que justificar significa perdoar, cobrir os pecados e não imputar os pecados. Se Jesus Cristo nos perdoa, nós também devemos perdoar uns aos outros, não é verdade? Dá para tirar isso como lição, e nós também não podemos condenar ninguém, tá? Eu estou falando isso de forma espiritual. Lógico que nós temos autoridades constituídas, né, juízes, que vai trazer dentro da lei humana as penas. Nós somos regidos sobre leis humanas, lógico, debaixo da lei de Deus. Mas nenhum homem é capaz, não pode ter essa competência de condenar um homem, sendo que Jesus nos perdoa. Não existe pecado sem perdão, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. Tirando isso, todos os pecados têm perdão. Interessante, né? Jesus ele vai justificar e vai nos salvar desde que nós tenhamos a nossa fé em Cristo Jesus. Então de nada adianta eu fazer a obra se eu não creio em Jesus. Ficou claro isso, né? Então vamos caminhar para o terceiro ponto. Um juiz, um tribunal e um réu. Alguns questionaram a doutrina alegando que a linguagem é de tribunal. E é mesmo. A linguagem é de tribunal. E as figuras de juiz, tribunal e réu estão presentes na palavra de Deus. Há um juiz, Gênesis 18:25, Salmo 7:1. Ele julga mesmo, Isaías 5:16 e 10:22, a vinda de Cristo. Expressão máxima da sua graça. Não significa que ele deixou de julgar. Pelo contrário, Cristo é o padrão pelo qual Deus julgará o mundo. Então a régua vai ser nivelada no nível de Cristo, que nós temos que nos comparar ao Senhor e seremos julgados mediante ao exemplo de Cristo. Ok? Então, a vinda de Cristo aqui na Terra, como um homem, Deus, foi para nos nivelar no seu padrão. Nós temos que adaptar o padrão de Jesus Cristo. Nós temos que andar como Jesus andou e nos ensinou. Tá ok? Então isso não cabe questionamento. E nós vamos ser julgados em cima desse padrão. Não é possível não, querido. Nós temos que negar a nós mesmos todos os dias e seguir ao Senhor Jesus Cristo. Tá? E há um tribunal diante do qual
todos compareceremos. Nós lemos isso agora em Romanos. Há um réu. Nós, como pecadores que somos, veremos, né? Seremos julgados perante o Senhor. Este é o quadro. Somos pecadores, estamos condenados por um justo juiz. E um dia prestaremos conta a ele. Não temos como escapar, queridos. Mas Deus nos absolve e justifica pela sua graça, por meio da nossa fé em Cristo Jesus. E o último ponto que eu gostaria de destacar é que quais são os efeitos da justificação? Primeiro, o primeiro de todos é livrarmos da condenação. Qual condenação? A morte eterna. Porque todos nós vamos fazer essa transição. A morte humana, física, ela há de acontecer. Nós temos que evitar a segunda morte, que é a morte eterna. E ela responde à questão como salvar. Se nós vemos o texto Romanos 8, 31 a 39, nós somos justificados, perdoados pela fé em Cristo. Israel tentou a justificação pela lei e não conseguiu, conforme eu já falei aqui anteriormente. Não conseguiu. Romanos 9, 31 a 33, nós, gentios, recebemos a justificação porque não dependemos da lei. Romanos 9, 30, Cristo justifica o pecador. Romanos 10, 4, é fácil ser justificado. Romanos 10, de 8 a 11, também vai explicar. O segundo é dar-nos paz. Romanos 5, 1, vai saber-se que perdoado por Deus traz paz infinita. Nós temos paz com Deus. Deus perdoou os nossos pecados. Quando cremos em Deus, nos trata como se nunca tivéssemos pecado. Esta paz é mais do que tranquilidade emocional. É certeza de uma vida nova, de ser tratado de maneira diferente por Deus. E o terceiro é que produz em nós o desejo da santificação, de abandonar o pecado. Porque alguém poderia perguntar, então se fui perdoado, se Deus usa de graça, posso pecar à vontade? A resposta é não. A justificação faz de nós pessoas novas, novas pessoas. Então aquela pessoa que amava o pecado foi crucificada na cruz de Cristo. Na realidade, Deus não perdoa os nossos pecados. Deus os faz cair sobre Cristo, que pagou o meu e o seu pecado. Isso mesmo. Deus já sabia dos nossos pecados. Ele conhece o nosso futuro. Então ele já enviou Jesus Cristo para que fosse o Cordeiro de Deus que tirasse o pecado do mundo. Então meu pecado está sobre Cristo. Isso faz todo sentido. Porque você pararia para pensar nesse momento, né? Estaria pensando, Cristo morreu há mais de 2000 anos atrás, eu estou pecando hoje. Como é que a morte dele há mais de 2000 anos atrás justifica o meu pecado hoje? Porque ele é Deus, querido. Ele não está preso dentro do tempo Cronos, ele é do tempo Kairos. Então ele já sabia que eu estaria pecando hoje e Jesus estaria pagando o preço. Por isso que o preço é impagável. Nós não conseguimos pagar o que Cristo fez por nós. Então nós temos ali o preço pago, a absolvição do nosso pecado, desde que nós cremos em Cristo Jesus. Sempre estou reforçando isso, tá? Então, para Deus, muito custou a vida de seu filho. João 3,16 vai nos dizer isso, né? Então, todas as nossas justiças são como trapos de imundícia. Isaías 64,6. Isso mesmo, a expressão trapos de imundícia significa os panos usados pelas senhoras da época como um absorvente íntimo. Olha só. Nossas virtudes seriam panos sujos para jogar fora. Não podemos nos salvar, nem conseguir nossa absolvição. Nós a receberemos pela fé em Cristo Jesus. Ser justificado, meu querido, é uma bênção extraordinária. Mas ninguém pode ser justificado por ninguém, bem como ninguém pode dar a justificação a outra pessoa. Só Jesus pode fazer isso. A nossa justificação só vem por meio de Cristo Jesus. Então nós já estamos caminhando, tá? Em Cristo nós somos perdoados. Em Cristo, Deus nos declara inocente. Então, o texto de Romanos 8:1 está lendo para encerrar aqui. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, nós devemos estar sempre presente em nossa mente, que não como instrumento que conduz o pensamento, mas como uma recordação da graça de Deus em Cristo, porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por isso a nossa palavra deve ser a de Romanos 7, 25a. Graças a Deus,
por Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus te abençoe, querido. Espero que você tenha aprendido conosco nessa lição de hoje, culpado e inocente. E nós entendemos que, em primeiro lugar, em primeiro lugar está a graça de Deus. Em segundo, que Deus justifica. Em terceiro, que quem foi justificado está livre do passado. Que nós possamos saber que quando nós estamos em Cristo Jesus, nós somos declarados inocentes. Mas se nós não cremos em Jesus, nós seremos declarados culpados. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.